ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Boa noite. Ela nasceu há 7.000 anos atrás na Índia. Defende uma alimentação saudável como cura de doenças que ainda nem apareceram. É capaz de fazer um diagnóstico completo só pegando no seu pulso. Calma, eu não estou falando de nenhuma bruxa ou alma desencarnada. O papo de hoje é sobre a medicina ayurvédica e o meu convidado é o especialista no assunto, Edson Osório. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Tudo bem, Elias? Edson, eu queria saber, para começar, o que é a Ayurveda? Legal, camarada. Fico muito contente de poder falar um pouquinho sobre o que eu estudo há alguns anos. A Ayurveda é uma ciência que preza a existência de um espírito que habita uma matéria. Então a gente estuda como fazer com que essa matéria se equilibre, mas levando sempre em conta que é um ser ali. Então o caminho tende a ser o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, aprender mais sobre você para você entender como o seu corpo funciona, como a sua rotina funciona. Então é uma medicina muito voltada para cada indivíduo. Sim. Onde é que você estudou sobre isso? Eu estudei primeiro em Pindamonhangaba, com Krishna Kishore, depois eu estudei com o Dr. Ruge, que é muito conhecido aqui no Brasil, dá aulas tanto aqui quanto no exterior. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco no Canadá e voltei para cá. Quando eu voltei, eu tive a chance de atender muitas pessoas por uma instituição que chama Arte de Viver. Uhum. E desse ponto em diante eu comecei a estudar também com os meus pacientes. Você vai pegando muita experiência. Cada pessoa que você pega, você conhece uma pessoa com uma rotina diferente, hábitos diferentes. E às vezes pessoas com rotinas e hábitos diferentes têm as mesmas doenças. Então você vê que realmente o estudo tem que ser do indivíduo. Entendo. O Arte de Viver, que tem inclusive uma sede aqui em Visconde de Mauá. Sim, sim. Né? E é ligado ao Sri Ravi Shankar, que esteve no Brasil há pouco tempo. Fala um pouquinho sobre ele. Ele é um grande líder humanitário, ele tem essa instituição para trazer um programa de yoga, de meditação, mas o maior trabalho dele é explicar para as pessoas que elas devem, assim como todas as áreas, a gente sempre vê uma pessoa tentando dizer que a gente tem que amar mais ao próximo, desejar melhor, mais bem ao próximo. Então, em resumo, a gente pode dizer que a missão dele seria essa. Seria o seu guru? Não diria muito assim, mas é uma pessoa a qual tem um foco, sim. É bem interessante entender um pouco do conhecimento que ele traz. Eu tive a oportunidade de ir na Índia e falando sobre guru, eu acho que é interessante você ser a sua própria luz e usar os grandes nomes como Jesus, Buda, Krishna, que Jesus é o Senhor que vem para o nosso conhecimento, é mais fácil do nosso conhecimento para o lado de cada mundo, utilizá-lo como foco, como bem-aventurança, é dito que ele é o caminho, a verdade e a vida, então o principal ensinamento dele é que a gente tem que amar o próximo como ama a si mesmo. Então acho que todos os gurus eles sempre buscam trazer isso pra gente. Ok. Qual é a base da Ayurveda? A base do Ayurveda é uma filosofia chamada Sankhya. Sam significa saber e Kya, a verdade, saber a verdade, Sankhya. Saber a verdade sobre quem somos, sobre o que viemos fazer aqui, de forma a entender um pouquinho melhor sobre cada um de nós. Então, Sankhya leva em conta a existência de duas energias que se contrapõem. Uma energia de contração, a gente chama Shiva, e uma energia de expansão, que a gente chama de Shakti. Então a gente pode falar que uma é o masculino e a outra é o feminino. O masculino está sempre contraindo e o feminino está sempre se expandindo. Então, fazendo uma analogia, o masculino quer sempre transformar as coisas, é como uma energia da fênix, ela destrói para reconstruir. E o feminino quer sempre aceitar as coisas como são. Então nisso você gera um meio de contração e de expansão. Esse meio, nele existem seres de luz, que somos nós. E esses seres eles têm uma carreira evolutiva. E a diferença que tem entre nós e outros seres são anos de evolução, bilhões de anos de evolução, sabe-se lá. Então, o Ayurveda leva em conta a existência do espírito
e esse espírito ele passa a habitar uma matéria. Do que é constituída essa matéria? Você nasceu nessa nossa região, então o seu corpo tem tendências a ser mais quente e úmido. Como você cuida disso? Você consome alimentos quentes e úmidos? Talvez isso te leve a doenças mais ou menos com esse biotipo, problemas sanguíneos, excesso de suor, às vezes pessoas mais magras com excesso de ansiedade. Então você vai estudando o indivíduo, o espírito que habita esse indivíduo, para buscar um caminho que direcione a pessoa a ter um corpo saudável para ela exercer a função que ela almeja na vida. E aí cada indivíduo é um ser individual, digamos assim, né? Sim. Por cada isso você estuda cada um. Sim, sim. Por isso o foco é sempre na pessoa mesmo. A consulta é muito próxima, olhando no olho da pessoa, buscando fazê-la entender como ela arquitetou aquele conjunto de coisas que levou ela a precisar de uma consulta. Certo. A Ayurveda pode ser considerada uma religião? Não, porque a gente considera a existência de um espírito, mas a gente não prega uma religião junto disso. Então existe um conjunto que exige de você que para você seguir a Ayurveda, um bom terapeuta vai te pedir, olha, você tem que ter fé. E não precisa ser fé em Deus, fé no tratamento do mínimo, você tem que ter fé em você. Fé que você veio aqui para almejar, para conseguir coisas boas. A gente chama isso de Dharma. Dharma é o caminho espiritual que faz com que cada pessoa consiga exercer as suas melhores funções na vida. Entendo. Eu vou para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com Edson Osório, especialista em medicina Ayurveda. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Desde quando iniciou sua jornada, a Telas Guará teve o cuidado de colocar a segurança daquilo que é importante para você sempre em primeiro lugar. São mais de 40 anos de referência em segurança e proteção. A Guará tem a melhor estrutura para oferecer excelentes soluções de cercamento comercial, industrial ou residencial e uma completa linha de produtos agropecuários. A Guará fabrica seu produto sob medida e, assim como você, a Guará, onde chega, brilha. O que faz uma universidade obter nota máxima no ENAD? Comprometimento com a qualidade do ensino. Assim é no Easy Sensa, mais um resultado brilhante alcançado pelo curso de Educação Física, o melhor em todo o estado do Rio de Janeiro. E tem mais destaques: enfermagem e fisioterapia. É conquista, é do Easy. Venha fazer parte desse time. Eu converso hoje com Edson Osório, especialista em medicina ayurvédica, medicina oriental vinda da Índia. Isso. Edson, eu queria saber como é que você faz o diagnóstico dos seus pacientes. Muitas pessoas fazem o exame do Ayurveda por uma questão de perguntas, mas o exame certo para um bom terapeuta ele é feito pela medida do pulso. A gente mede o pulso da pessoa, onde você consegue entender esses equilíbrios das energias. A gente chama as energias de Vata, Pitta e Kapha. Então, quando uma pessoa tem o desequilíbrio em Vata, por exemplo, ela fica mais ansiosa, mais inquieta, ela se sente vazia, se sente... explicando a Ayurveda para a gente entender bem o diagnóstico, a gente poderia comparar a integralidade de um corpo bom, com uma fogueira. Uma fogueira é o conjunto de lenha, que é a nutrição, do fogo, que é o metabolismo constante, e o ar, que é aquele movimento etéreo que tem ali fora, e o espaço para que aquela fogueira possa existir. Então a gente tem a nutrição, o metabolismo e o movimento. Então as pessoas elas adoecem para esses três campos. As pessoas ficam muito ansiosas com excesso de movimento na mente, elas se sentem vazias, elas são do vento, então não tem preenchimento. Então quem se sente vazio tem a tendência de buscar alguma coisa para se preencher, busca um vício, busca que seja um Netflix da vida, mas busca alguma coisa para fazer constantemente, para assumir aquela sensação de vazio. Pessoas mais do fogo têm a tendência a serem mais estressadas, a serem mais nervosas, mais metódicas. Então, se você for entrevistar um cara do ar, ele vai ficar falando com a mão o tempo inteiro e muito disperso. Um cara do fogo, ele vai ficar linearmente pautando cada uma das coisas que ele diz.
E uma pessoa mais da nutrição, ela vai falar mais calmamente, ela vai buscar pensar antes de falar, para não falar bobeira. E se ela falar uma bobeira, ela vai pedir desculpa, porque essas coisas acontecem. Então, esses 3 biotipos vão funcionando tanto de forma psicológica quanto fisiológica. E você vê o metabolismo do vento ser muito leve, a pessoa é mais anêmica, os ossos mais fracos, proeminentes. Uma pessoa mais do fogo, metabolismo quente, tem o estômago de avestruz. Ele come qualquer coisa e metaboliza bem, mas ele também é uma pessoa vermelha e bem estressada. E a gente vê o biotipo do cáfado, da lenha, ele é mais letárgico, mais inerte. E você consegue analisar essas características pelo pulso. Então, não necessariamente porque o telespectador está se reconhecendo mais como um ou outro, é o que ele é mesmo. Sim. O ideal é ser consultado por um terapeuta porque ele tem um sistema de comparação. Ele vai te comparar todos os casos que ele já viu e vai, de acordo com o local que você vive, te enquadrar em um conjunto de características e te passar uma dieta que seja oposta aos problemas que você está tendo, para a gente chegar a um equilíbrio. Entendi. Você pode fazer aqui para dar um exemplo? Posso sim. Qualquer pulso? Seria esse. Pode ser o direito ou o esquerdo. Pode deixar o braço bem relaxado. Então, o que eu quero fazer nesse momento é, eu vou até a ponta do rádio, boto os dedos abaixo, eu quero limpar a minha mente, limpar o meu corpo, junto com o seu. E eu, de certa forma, faço um pedido mental para que o seu corpo me autorize a entender o que acontece com ele. Então, uma inspiração profunda. E solta o ar e pode respirar normalmente. Beleza. Com esse exame, o ideal é a gente ficar 1 minuto fazendo a aferição, mas no momento presente, dá pra ver que você tem bastante acidez na região digestiva. É verdade. Provavelmente você tem comido aí, vamos dizer, o que pode ser ácido na nossa cultura que a gente gosta pra caramba. Queijo, vinho, salaminho, tomate, Adoro. essas paradas mais vermelhas. Então, o que o Ayurveda busca é te encaixar em um grupo de problemas, para que não é te encaixar, é identificar por onde que você está desequilibrando. Sim. Então, não necessariamente uma pessoa que, com um biotipo diferente, que faça a mesma alimentação que você, vai ter o mesmo problema. Ela vai ter um problema em outra área. Às vezes uma pessoa vai ficar obesa, mórbida, às vezes outra pessoa vai ficar anêmica com a mesma dieta. Por que essas diferenças? Por exemplo, no processo digestivo, você tem as 3 partes. A produção do muco digestivo, que agrega as partículas em você. A produção do suco gástrico, que digere as macromoléculas em micromoléculas, então quebra o grande em pequeno. E o movimento, que mistura essas coisas todas. Então, eu que sou muito do movimento, eu como uma coisa, aquilo passa rápido pelo meu corpo. Eu vou ao banheiro, às vezes, 2 vezes por dia. Para uma pessoa que já tem um metabolismo muito forte, às vezes ela come muito e ela nem vai ao banheiro direito porque ela digeriu tudo aquilo. Para uma pessoa que tem muita presença de muco, ela come, não sente a sensação de saciado porque tem um muco impedindo o alimento de entrar em contato direto com o estômago. Essa mucosidade agrega no corpo, deixa o metabolismo mais lento e aí o cara que come alface e é magro, ele vai ter diarreia. O cara que come alface e é quente, ele vai metabolizar aquilo e vai morrer de fome o dia inteiro. E o cara que come alface e é mucoso, ele vai aumentar a produção de muco, porque o alface é frio, ele não é quente. Então ele teria que comer assim, uma pimenta preta para digerir o muco. Então a gente vê, por exemplo, que na prática, essa dieta de salada que muitas pessoas gostam de adotar para emagrecer, ela às vezes vai te fazer perder peso no começo, mas vai passar 2 semanas, ela vai apagar o seu fogo digestivo, que é um conceito muito forte no Ayurveda, chamado de Agni, é o poder de digerir. Então vai apagar o seu fogo digestivo, você vê que você vai ficar sem fome, vai ver que o corpo não está emagrecendo, começa a ter uma gordura fria e mais dura, porque o corpo sente a falta de nutrientes e começa a guardar os nutrientes, como se você fosse hibernar. Sim. Então o ideal realmente é cada pessoa fazer uma dieta adequada. O ideal seria que toda pessoa conhecesse ou um pouco de Ayurveda ou um pouco de alguma medicina que busca o entendimento de quem você é, para entender como você se relaciona com a matéria que está ao seu redor. Entendi. E essa medicina diz que, através desse tratamento, você pode curar doenças que ainda nem apareceram. Sim. Como é que a medicina ayurvédica trata os pacientes? Podemos chamar de pacientes? Sim, sim. Tem um termo que eu ouvi um professor usar, ele falava assim, aspirantes do conhecimento, né? Então a pessoa aspira a conhecer a si mesma e ele busca a Ayurveda. Sim. Então,
para a gente não idealizar uma coisa também muito diferente, nem sempre a sua impressão de saúde é o que é saúde. Para o Ayurveda, a saúde é um conjunto de bem-estar físico, social, emocional e mental. Então você tem que estar bem com o seu físico, você tem que estar bem com as relações, você pode ser uma pessoa que não se socializa, você tem que estar bem com as suas relações emocionais consigo mesmo, e por fim você tem que estar são, você tem que estar utilizando o seu tempo de forma correta. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença muito grave, vamos tratar uma psoríase. Então o caminho, o tempo que você vai demorar para tratar essa psoríase, geralmente é no mínimo metade do tempo que a pessoa demorou para adquirir a doença. Sim. Então se ela ficou lá 8 anos adoecendo, ela vai ter que, vamos dizer assim, 6 meses de dieta para começar a ter uma rotina. E eu digo uma dieta geral, não é seguir a minha dieta olhando para a TV e comer sem mastigar o alimento. Então é importante para as pessoas levar em conta que você cria um castelo, depois tem que ser destruído. E demora mais ou menos o mesmo tempo, por assim dizer. Quanto antes a gente conhecer o que é bom para cada um de nós, melhor. Perfeito. Eu quero saber de você, daqui a pouco, depois dos comerciais, o caso mais difícil que você já pegou pela frente. Beleza. Eu vou para um intervalo comercial rapidinho e volto já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Queima de estoque Shopping Telhas. Produtos com até 40% de desconto. Porcelanato Busquerelli Extra 61 por 61 a partir de R$17,90. Porcelanato Delta Extra retificado 54 por 54. Diversos modelos, apenas R$29,90. Porcelanato Delta Técnico Polido retificado Extra 60 por 60, somente R$38,90. Porcelanato Eliane, diversos modelos com até 40% de desconto. Shopping Telhas, construindo com você. O Jornal da Noite acontece no limite entre o dia que já terminou e o dia que ainda vai começar. A nossa missão aqui é informar muito bem sobre o que aconteceu e preparar o telespectador para o dia seguinte que ele vai enfrentar. A política e a economia são a nossa praia. Aqui a profundidade dos temas é muito maior. O que a gente quer é que as pessoas tenham um bom background das informações do Brasil e do mundo também. Jornal da Noite, todos os dias no seu fim de noite. Na Hayasa você encontra a maior linha de 0 km para pronta entrega, excelência em atendimento e pós-venda, além de uma oficina com profissionais preparados na fábrica. A Hayasa é tudo o que você espera de uma concessionária padrão Honda. Hayasa, sempre um algo a mais. Voltamos com um especialista em medicina ayurvédica, Edson Osório. Edson, como é que a medicina trata o paciente? Qual o caso mais difícil que você já pegou pela frente? Cada caso, todo terapeuta vai falar isso, é um caso. Teve uma vez que foi atender uma moça em São Paulo, uma moça muito bonita, assim, e acho que a gente tem o mau olhar de olhar para pessoas bonitas e considerar que elas são melhores ou piores. A gente faz sempre essa análise visual das coisas, né? E aí ela queria uma dieta como a maioria dos meus pacientes. Eles sabem que eu escrevo bem dietas, dá certo, a pessoa me procurou para eu fazer uma indicação ali. Quando eu medi o pulso, eu vi que tinha uma baixa de energia muito grande. Difícil explicar assim em termos de fácil entendimento e rápido. Assim. Ela tinha uma baixa energia grande e uma dieta não parecia que ia resolver aquela baixa energia. Aí eu falei, por que você está buscando esse tratamento? Eu sei que você quer a dieta. Então eu aferi o pulso, cheguei no momento da consulta e falei, mas eu acho que a minha dieta não vai resolver. O que aconteceu realmente com você? Me conta um pouco mais da sua vida. Geralmente eu já dou o diagnóstico para a pessoa falar, é acidez, vamos tratar a acidez. Ela me contou que quando ela tinha 9 anos, um irmãozinho dela, hemofílico, ele não podia se machucar porque não cicatriza, e ela estava brincando com o garoto, ela tinha que tomar conta dele, ele enfiou o pé num buraco na grama e quebrou o osso da canela e teve uma fratura exposta ali. Foi para o hospital, recebeu acho que 6 ou 7 bolsas de sangue, o moleque ficou muito mal, entrou em coma, recuperou e tal, ficou bem.
Um ano depois descobriram que ele tinha pego HIV numa dessas transfusões. E desse ponto em diante, ela passou a acreditar que a culpa disso tudo era ela. Sim. E aí ela começou a praticar autoflagelo. Então ela foi para receber uma dieta, mas quando eu medi o pulso eu vi que só uma dieta não ia adiantar, comecei a interrogar ela se entregou no meio da consulta. Desabotoou a blusa aqui e mostrou, Edson, olha o que eu faço. Ela mostrou que ela se machucava com as unhas, porque ela não se sente uma pessoa boa. Ela, na cabeça dela deu AIDS pro irmão dela. Quantos anos tinha essa paciente? 32, a idade Uma que eu vida tenho inteira agora. de sofrimento. E assim, uma pessoa normal, bonita, bem sucedida, vendedora ali na área dela. E ela arrancava os próprios cabelos, mas ela começou a ficar com tão pouco cabelo que ela pôs aplique. E por isso que ela tinha um cabelão também. E aí ela me mostrou o aplique, eu fiquei assim, coração na mão na hora, e a primeira coisa que eu disse pra ela, eu falei, olha, primeiro não foi você que criou a doença, segundo não foi você que de más intenções foi lá doar um sangue com soro positivo, cada um tem a cruz que consegue carregar, então meu trabalho com ela, as 2 primeiras consultas eu só conversei com ela, para que ela entendesse que o mundo não é um conjunto de coisas que funcionam de forma matemática. Claro. Então, desse ponto em diante, ela começou a recuperar a vida, recuperar o ânimo, deixou de ser uma pessoa com as cores opacas, começou a ficar rubrosa. Esse é o Agni, o poder de digerir, o fogo digestivo. Então eu busco falar calmamente para falar de um assunto novo, para não entorpecer o Agni das pessoas. No caso dela, eu tive que acender o Agni espiritual dela. Tive que dar a ela a aspiração pela vida. E foi bem difícil, porque realmente eu entendia muito o caso dela. Ela realmente devia se sentir muito mal com tudo que tinha acontecido. O irmão dela tá bem hoje, se trata e tudo. Mas acho que foi um dos casos mais difíceis que eu já peguei, porque não era uma dieta que resolveria. E eu só consegui ajudá-la porque ela confiou muito em mim também. Entendo. A Ayurveda em sânscrito quer dizer a ciência da vida, correto? Isso. E ela é capaz de tratar qualquer doença? Sim, a gente trata qualquer doença, mas é dito assim, que a doença tem 6 estágios. Nos estágios finais, então vamos dizer assim, um câncer que já está com metástase. A gente diz que é irresponsabilidade do terapeuta buscar um tratamento com cura. Ele tem que buscar um tratamento que melhore o desencarne dessa pessoa, melhore o período final de vida. Qualidade de vida dela. Isso. Entendo. E como é que é? Isso é só dieta? É mudança de rotina? Não. Dieta é um conjunto de coisas pra gente. Então vamos dizer assim, você pega uma pessoa muito seca, você vai passar oleação. Vai falar, não, você vai passar óleo na pele. Você pega uma pessoa muito agitada, você vai passar um mantra para ela, às vezes pode ser rezar um Pai Nosso, uma coisa que seja cultural para ela, mas uma coisa que acalme a mente dela. Então, para cada tipo de pessoa, às vezes você vai tratar uma pessoa muito magra, que não quer seguir a dieta, mas existem pedras preciosas, como pedra da lua, que aumenta a nutrição do corpo, como o rubi, que aumenta o poder metabólico do corpo. Só pelo contato? Só pelo contato direto com a pele, e a pedra tem que ser energizada regularmente, que pode ser no leite, pode ser na água com sal, varia de cada pedra. Tem gente que você pode tratar com cromoterapia. Tem gente, por exemplo, eu já tratei muita gente com chai. Chai é um conjunto de especiarias que você ferve geralmente no leite ou na água e faz um chá medicinal. A gente tem um costume muito grande de consumir o sabor doce e o sabor salgado na nossa cultura. Mas o picante das especiarias boas, gengibre, cominho, erva doce, a gente não faz o uso regular. Então, acho que uma das grandes coisas que a Ayurveda traz para a gente aqui do nosso país é o uso das especiarias de forma benéfica. Você vê os baianos têm assim, uma vigorosidade muito grande, apesar da gente fazer piada, mas você vê que, de termo geral, são pessoas muito vigorosas, porque fazem um consumo constante de especiarias e alimentos variados. Entendi, eu já provei e adorei o ghee, sim. que é a manteiga. Explica um pouquinho para o pessoal. O ghee é a parte mais pura que tem no leite. Então, você pega o leite que a mãe dá ali para o bezerro, e é um leite já rico, que é todos os nutrientes que ele precisa, e você vai cozinhando pega uma manteiga de um leite bom e cozinha essa manteiga ao ponto que uma manteiga é feita de 3 coisas, um pouco de água, um pouco de lactose e o óleo puro, que é o ghee. Quando você ferve essa manteiga, a água começa a evaporar e a lactose desgruda das moléculas do ghee ali. Então, no fim, você tem uma gordura pesada no fundo, mucosa. Você coa isso num pano, sobra só um óleo límpido. Então esse óleo é rico em vitamina A, tem todos os benefícios do leite sem todo o peso da lactose.
A gente diz que é o ouro dos óleos, assim, é o melhor óleo que tem para consumo. E pode ser consumido de qualquer forma. Você pode pôr um pouquinho num leite, por exemplo, que ele mistura bem. Você pode fritar um ovinho no ghee, uma pipoca no ghee. Mas o ideal é fazer um leve cozimento das coisas com um pouquinho de ghee. Fica uma delícia. Você é muito procurado para emagrecimento, para dietas para emagrecimento? Eu não gosto de vender essa propaganda, mas acaba que sim. O pessoal me procura mais por uma rotina diária saudável, mas quando encontra os resultados, fala para um amigo, aí vira e mexe, cai um de paraquedas. Olha, não sei nada de Ayurveda, mas ouvi dizer que a sua dieta emagrece. E esse é mais ou menos o tipo de pessoa que eu mais costumo atender e mais acho divertido atender, porque não é porque a pessoa não conhece que não serve para ela. Quando você começa a ver, todo mundo conhece um pouco de Ayurveda, só não conhece os termos. Então aquela receitinha da avó que está com o ouvido inflamado, aí cozinha um pouco de alho com azeite, aquilo tá no Ayurveda. Não consegue dormir, cozinha leite com especiarias para dormir também, está nos textos clássicos. Então a gente sempre tem um pouquinho de coisa que dá para fazer de acordo com cada indivíduo. Tem história agora da água morna com limão de manhã emagrece, é verdade isso? Não vou dizer que é para todo mundo, Sim. Mas vamos levar em conta o seguinte, quando a gente toma um chopp, a gente não para pensar, vai no churrasco a gente não para pensar, então a gente está cheio, mas saiu aquela picanha lá, a gente não para pensar. Mas na hora que a gente dorme, o nosso tubo digestivo ele acumula um muco. Então como é que a gente vai limpar esse muco? É ideal para a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que não são magras, para fazer um consumo de um copo de água morna de manhã. Se tiver um pouquinho de limão, ainda ajuda a regularizar a produção de suco gástrico. Às vezes bota um pouquinho de sal para mineralizar essa água e você absorver. Mas leve em conta que para fazer um monte de besteira a gente não faz. Mas a maioria das pessoas não tem consciência que um copo de água morna pela manhã, não conta se for água de micro-ondas, tem que ser água morna do fogão, vai limpar um muco digestivo, vai ajudar as pessoas a ir ao banheiro todos os dias. E num local que você não acumula sujeira, não tem doença. Então, o caminho da saúde é, no mínimo, ir ao banheiro todos os dias. Entendo. Edson, o nosso tempo é curto. Eu queria rapidinho que você contasse um pouquinho da história da tua empresa, que é a primeira no Brasil especializada em produtos ayurvédicos. Isso. É a Sankhya? Isso, a Sankhya. Ela recebe o nome da filosofia do Ayurveda, que a base, como a gente falou no primeiro bloco, é conhecer o que é bom para cada um de nós. Então, eu criei a Sankhya porque eu comecei a ver que você dá, por exemplo, para o paciente um chá de erva doce para tratar gases e constipação. Uma indicação simples. Ele volta no próximo mês e fala assim, Edson, não deu certo. Aí você pensa assim, mas era um caso tão simples, por que isso não deu certo? Era só aquilo resolveria. Aí você passa um outro chá para a pessoa. Não, vamos de tanchagem então, ou transagem. Aí a pessoa volta e não deu certo. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu pedi para a pessoa, comecei a pedir para os meus pacientes trazerem as plantas. Eu comecei a ver que era uma erva doce velha, era uma tanchagem velha. O que a gente encontra na prateleira do mercado dificilmente está numa qualidade para encontrar efeitos medicinais. E infelizmente a Anvisa permite a feculagem de ingredientes. Então você vai comprar cúrcuma, mas a cúrcuma, açafrão da terra, pode ter 30% de fubá nela. Só que é para medicina, então você não quer consumir fubá, você quer cúrcuma. Então é muito difícil encontrar produtos de boa procedência. Eu comecei a ver que se eu não fornecesse o produto para o meu paciente, eu não ia encontrar o resultado que eu precisava no tratamento. Eu queria que você deixasse um contato para os nossos telespectadores. Eu tenho o contato da minha secretária. No WhatsApp ela atende no 24 988 45 18 37 e vocês me acham no Facebook como Edson Osório ou Edson Ayurveda. Ok. Edson, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, é muito bacana. A você de casa, muito obrigado pela audiência e sábado que vem tem mais. Theo, vovô te ama. Tchau.
ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem.